Senhor presidente, membro da mesa, vereadores, público presente, o projeto que estamos discutindo é o parecer do Tribunal de Contas do Estado do exercício de 2009, primeiro ano de gestão do prefeito Hamilton Ribeiro Mota. E aqui cabe, no sentido da transparência, nós apresentarmos para o público os apontamentos dos pareceres que vários técnicos apreciaram. E uma primeira coisa que nos chama a atenção é que em 2009, no balanço orçamentário, apresenta o resultado de um superávit de 16% das receitas arrecadadas. Bom, isso para a gente já é estranho, um superávit de 16%, que equivalente a 52.888.000, para a gente já é digno de nota, porque um município, ele, diferente de uma empresa privada, ele não tem que ter lucro. Então, 16%, se sobra 16% no caixa, nos cofres da prefeitura, no tesouro, é sinal que esses 52 milhões não foi aplicado nas necessidades do município. E nós somos um município que tem várias necessidades. Nós temos o trânsito, está complicado, nós temos a saúde com várias deficiências. Então você não pode ter um exercício com um superávit de 16%. Isso é contraditório, é fora da norma e do espírito do poder público. E depois, os técnicos do Tribunal de Contas do Estado, eles fazem essa revisão, eles revêem as contas, tudo do balanço orçamentário, e detectam um déficit de 0,48%. Então, a prefeitura que estava com 52 milhões a mais, ela vai ter um déficit. Isso é complicado. Esse déficit equivale a R$ 1.375.000. Então, a dona de casa, ela sabe que ela assume compromissos de acordo com o recurso que ela tem sobrando, porque superávit quer dizer o recurso que sobrou. E ela assume compromissos diante desse recurso que sobrou. Imagina você fazendo as suas devidas adequações. Imaginar que você tem R$5.000 a mais e depois você assume vários compromissos, você refaz as contas e percebe que você está devendo R$200. E como é que fica? Isso é complicado porque isso é referente ao exercício de 2009. A gente fica imaginando o impacto dessa má organização administrativa, econômica e contábil para 2010, para 2011, que a gente ainda não apreciou. A gente não teve esse parecer em mãos, nem esses dados. Fora o ganho político que o executivo faz desses valores. Apresenta, noticia, conversando com empresários de fora. Olha, nós temos aí um superávit e tal. Uma coisa que já é incoerente e você precisa ver sempre com suspeição. Gente, superávit em poder público nunca é uma coisa positiva, porque está tirando investimento de vários setores necessitados. E Jacareí é uma cidade que ainda tem várias deficiências. Uma ponte, por exemplo, fazendo uma equivalência de uma obra em Santa Catarina, do mesmo tamanho que precisaria fazer em Jacareí, estava na ordem de 8 milhões uma ponte. A gente sabe que o nosso trânsito ele é complicado por conta de ausência de pontes. Você tem um superávit de 50 milhões, quantas pontes você poderia ter viabilizado e ter distribuído a carga do trânsito na cidade? Bom, isso aqui é a primeira referência que a gente faz. Outra coisa que eu faço observação é que toda vez que a gente discute o orçamento,
toda vez que a gente discute as contas, toda vez que a gente discute a execução dos programas, é sempre apresentado a questão contábil. O que é contabilidade? Contabilidade é você fazer esse fluxo de caixa. O que você arrecada e o que você investe, dos setores que você investe, onde você distribui os recursos. Mas a gente nunca discute o ganho econômico desses investimentos. Então a cidade sempre fica duvidosa, patinhando nessas questões. E aí, a gente precisa ver que da onde que vem essa deficiência do que é econômico ou não. Todos os técnicos aqui, e antes de fazer essas observações, eles encaminham um voto favorável, porque um déficit de 0,5% no município não é o suficiente para você punir o prefeito de maneira nenhuma. Mas a gente está avaliando as habilidades administrativas desse gestor. Muitas vezes eu ouvi nessa tribuna que não é nessa tribuna que a gente julga o prefeito. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Uma das atribuições do Legislativo é justamente essa, fiscalizar. A avaliação faz parte da fiscalização. E nesse caso das contas, aprovar ou não aprovar as contas, o parecer do Tribunal de Contas, é sim uma prerrogativa do Legislativo Municipal. Então, hoje estamos julgando o prefeito, sim. O parecer do Tribunal de Contas, ele não é um juízo final. Ele é uma orientação para o trabalho dos vereadores. Então, quem decide se esse parecer vai ser aprovado ou não, são os vereadores na data de hoje. Tá? Mas umas coisas que eu quero ver. Multas de trânsito. Aí, os técnicos do Tribunal de Contas nos apontam aqui, transferência dos valores arrecadados para contas correntes não vinculadas a tal finalidade. Isso eu acho estranho. Você arrecada a multa de trânsito, a gente sabe que existe uma indústria da multa em Jacareí, e aí esse dinheiro não é depositado na conta específica para a multa de trânsito, para recolher isso. Ele é depositado em outras contas. Isso dificulta a fiscalização do próprio Tribunal de Contas, a fiscalização dos vereadores, e isso demonstra uma falta de transparência do Executivo Municipal. Você não faz isso. O orçamento, a administração municipal, é como se houvesse várias cestinhas. E cada recurso, uma taxa, uma multa, um imposto, muitas vezes ele tenha a sua atividade vinculada. E você precisa colocar isso nas cestinhas certas para você poder acompanhar a execução do programa. Senão você não sabe como que é isso. Então, fazer uma indústria de multa, arrecadar esse recurso já em 2009 e não depositar nas contas adequadas, eu vejo isso como uma coisa suspeita. Depois, erros administrativos primários. Pegar a verba da educação e investir em outros setores. O Tribunal de Contas nos mostra de terem usado a verba da educação, que é a maior fatia do orçamento do município, para distribuir uniforme para professores e pessoal de apoio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Aí eles dizem, a defesa do prefeito, mas eram pessoas que estavam fazendo atividades educativas dentro das escolas, ou dentro do Educamais, não especifica o espaço, mas é um erro administrativo primário, você não poder usar verba de uma pasta para atividades de outra, para a equipe de outra pasta. E é uma tentação tão grande do chefe do executivo fazer isso, né? Porque como a educação é a maior fatia do bolo, do orçamento, eles querem fazer essas manobras orçamentárias administrativas contábeis, mas que isso não passa na avaliação do Tribunal de Contas. Eles são muito rigorosos nisso.
E é um grande apoio para a gente. Depois, má utilização do recurso da educação. O Tribunal de Contas identificou uma coisa que a gente está discutindo desde o primeiro ano dessa legislatura. Ausência do plano de carreira e remuneração do magistério. Aí a prefeitura diz assim, mas nós contratamos a empresa para fazer isso. Contratou. Em 2009. Estamos em 2012. Não fizeram ainda. Então contratou uma empresa incapaz de fazer o plano de carreira. Porque não tem diálogo com os professores, não tem diálogo com o Conselho de Educação para elaborar esse plano. E esse plano foi prorrogado o prazo. Ele tinha sido vencido em 2009 e tinha dado 10 anos de vacância para elaborar o plano. Passaram-se 10 anos, não fizeram o plano, aí teve mais essa prorrogação. Então, as duas gestões do prefeito Marco Aurélio poderiam ter feito esse plano de carreira do magistério e não o fez. Deixou isso de herança maldita para o prefeito Hamilton. Isso foi identificado em 2009, discutimos isso, vemos discutindo isso. Tem um grupo de professores que está discutindo isso, né, liderado pela professora doutora Ana Abreu, que está fazendo um trabalho de mobilização em torno desse tema, e até hoje esse plano não saiu. Outra coisa que é gravíssimo e mostra uma tendência autoritária. E todo mundo que é autoritário só tem uma finalidade, gente. É não ter transparência. O Tribunal de Contas percebe que o COMUS, o Conselho Municipal de Saúde, nunca é consultado para as deliberações. E o orçamento veio para essa casa sem aprovação do COMUS. E a gente sabe que o Sistema Único de Saúde, uma coisa importante, até a Tribuna Livre de hoje, na pessoa do senhor José Luiz Nunes, veio trazer a mensagem da campanha da fraternidade, o texto base, diz isso, do sistema SUS ser preservado, e uma das características mais belas do sistema SUS é o controle social. Esse controle social é feito através do COMUS. Para quê? Para que o recurso seja aplicado com transparência e com prioridade às demandas do município. Bom, feito essas observações, quero dizer que a tramitação rápida desse processo. Esse processo, ele chegou, foi protocolado nessa casa dia 20, não é? Não? Aí ele veio, foi processado dia 22, isso. Aí teve o parecer das comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento no mesmo dia, sendo que não é o dia usual da reunião das comissões. Então a gente vê aqui a pressa da apreciação desse processo, que se o Tribunal de Contas, uma visão técnica, levou 2 anos e meio para apreciar, nós, para fazer uma apreciação política desse processo, deveríamos ter mais tempo do que menos de uma semana. E também é do procedimento na apreciação das contas, e até o parecer jurídico dessa casa nos aconselha a fazer isso, comunicar ao prefeito para que ele apresente a defesa ou não. Assim, uma coisa que a gente não sabe é se o prefeito foi comunicado dessa defesa, se ele não se interessou em fazer essa defesa, ele pode abrir mão dessa defesa, mas é um rito da casa fazer esse comunicado. Por que esse rito? Porque a tramitação, o procedimento mostra o quê? O respeito desta casa com o executivo. Então, a ideia, a gente tem que ver isso. Eu não gosto de apreciar um projeto dessa envergadura de uma maneira tão rápida. E eu, assim, eu aconselho essa casa a pedir um adiamento. Sabe? Eu peço um adiamento aí de 5 sessões, para que a gente possa fazer a apreciação desse projeto. Gostaria de uma parte, vereador. Opa, fica à vontade. Quando Vossa Excelência fala que
teria que ter notificado o prefeito. O próprio regimento interno diz comunicar o prefeito com no mínimo 7 dias. Pela tramitação não dá isso. Exatamente. Aí o que me incomoda é ter sido o que ter feito, chegar aqui o processo, ser avaliado pelas comissões num tempo urgente e já ter colocado na ordem do dia na mesma semana que a gente recebe o processo. Então eu não entendo isso. Então a gente precisa ter mais tempo para apreciar e também demonstrar o respeito da casa, um mínimo de 7 dias para que o prefeito se manifeste. Por isso eu peço adiamento de 5 sessões.